Amém. Amém, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Podem se assentar. Hoje, meus irmãos, nós vamos ver sobre um assunto que, na verdade, já foi citado aqui, não é? Logo no início do nosso culto, que está em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1. Então, todos, por favor, possam abrir 1 Timóteo 2:1. Assim diz as Escrituras: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre oração. Já tínhamos falado a respeito de oração em alguns pontos, em outras oportunidades, pregações passadas. Hoje a gente vai utilizar esse texto que é repetido bastante aqui como uma tradição da igreja, né? Nos cultos de quarta-feira, só que é para orações em relação às autoridades. A gente vai pegar um pouco desse texto hoje e a gente vai destrinchar um pouco do que Paulo está explicando aqui, só que em vez de falar sobre as autoridades, nós vamos falar sobre a nossa vida de oração. Amém? Então, como vocês sabem, né? É um ano de semear muitos fundamentos e princípios aqui na igreja. A gente tem pregado muito sobre isso. A oração, como a gente já tinha falado em outros momentos, ela é uma das disciplinas mais básicas da vida de um cristão, né? Que sustenta um cristão. Nós temos diversas passagens na Nova Aliança que elas falam o quão importante é para o cristão estar sempre orando em todas as circunstâncias. Não é que está lá em Efésios 6:18, Romanos 12:12, Filipenses 4:6, não precisam abrir, certo? Só estou citando que existem diversas passagens que falam a respeito disso. Então nós temos que estar orando continuamente, em todas as circunstâncias, né? E se eu não me engano, se eu não me falha a memória, na pregação passada, acredito que também foi mencionado que tudo que nós fizermos, né, tem que ser no nome de Jesus Cristo, falando sobre isso. Então, é muito importante o tema da oração. E é comum que no princípio, não é, da nossa caminhada, ali nos primeiros anos, nós tenhamos um pouco de dúvida, ou até fiquemos um pouco inseguros quanto ao que nós deveríamos orar, não é? Por quem orar, pelo que orar, até quando eu deveria orar? Será que Deus ele realmente vai dar ouvidos ao que eu estou orando? Né? A dúvida e a insegurança, quer seja pela ignorância que nós temos em relação à vontade de Deus, ou quer seja pela instabilidade que você esteja passando emocional por causa de alguma crise que está acontecendo na sua vida, de algum problema repentino que você está passando, elas têm o poder de minar a nossa fé. Com base em que eu estou dizendo isso? Com base em Tiago, capítulo 1, versículo 6, onde ele fala sobre pedir coisas a Deus, mas pedir sem duvidar, que aquele que duvida não espere receber nada de Deus, né? Em Marcos 11:23 também fala sobre isso. Então, se nós não estivermos esclarecidos em relação ao que é que Deus deseja para nós sobre a nossa vida de oração, pode ser que nós estejamos tentando caminhar com Deus fora dele, ou sem entendimento do que é que Ele queria que nós estivéssemos pedindo a Ele, né? Então, através dessa instrução que nós temos de Paulo, né, para Timóteo, nós temos uma orientação simples, uma orientação direta, mas ao mesmo tempo, como nós vamos ver aqui, analisando um pouco mais essas palavras que ele usa, é uma orientação profunda sobre como nós devemos nos mover na vida de oração, né? Nesse sermão aqui, nós vamos fortalecer, não é, edificar a nossa fé, entendendo sobre o esqueleto da nossa vida de oração, né? O norte que nós temos que ter na vida de oração. Então, quando nós vamos analisar mais detalhadamente esse texto base, né, a gente vai perceber o uso de 4 termos. Então, se você puder, o pessoal da mídia, colocar o texto aqui no telão, nós vamos ver 4 palavras sendo usadas aqui por Paulo em 1 Timóteo 2:1. Então, eu vou falar cada uma das 4, você repete comigo que é para fixar bem, certo? Primeira coisa, súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Amém. Então, 4 termos interessantes, né? O contexto da carta de 1 Timóteo, ele é o de uma instrução a um líder, não é? A um supervisor, um episcopo, um pastor. A carta ela tem a intenção ali de relembrar e advertir Timóteo sobre questões ministeriais dentro da igreja, ensino de falsas doutrinas, como é que tem que ser a vida cristã, como é que tem que ser a eleição de supervisores dentro da igreja, né? E ali no capítulo 2, aqui como a gente está vendo, ele está falando para Timóteo sobre essa vida de oração que todos dentro da igreja deveriam ter, certo?
ele não está falando sobre um assunto extremamente específico da vida de ninguém, é uma base para todos. Toda igreja deveria ter, estar dedicado nesses 4 pontos. Então, vamos começar falando sobre o primeiro que ele cita aqui, as súplicas, né? Então vamos lá, interessante você perceber o que logo de cara. Se você analisar esses 4 termos e a ordem específica em que eles são colocados, você vai notar que aquilo está fortemente ligado ao seu senso de urgência. Você vai perceber isso, né? Então, vamos lá, o que é o termo súplica? Ele vem do grego e é um termo que se pronuncia como deeses, que pode ser traduzido como petição. Então, súplicas ou petições. Se você analisar ali um pouco mais a fundo alguns dicionários bíblicos, você vai ver que outro acréscimo que existe na tradução desse termo é um pedido que vem de uma forte necessidade, ou ainda até o ato de você implorar alguma coisa a alguém. A partir desse entendimento, o que é que a gente precisa entender? A ideia que o apóstolo Paulo ele está trazendo ali a Timóteo é que Deus traz a nós, como leitores, que nós precisamos exercer ativamente a nossa dependência de filhos, certo? Então, o primeiro ponto da nossa vida de oração às súplicas é sobre a dependência que o cristão ele tem que ter como filho de Deus, não é? A palavra nos mostra que as nossas urgências, as nossas necessidades, elas não são algo que Deus deseja apenas olhar você passar, certo? Ele deseja resolver, Ele deseja suprir. Deus não nos chamou para nós estarmos tentando resolver as coisas e os problemas urgentes da nossa vida, não é com a força do nosso braço. De fato, isso é tanto verdade, não é que se você olhar em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, peço a todos que abram, certo? Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo ele vai dizer uma coisa muito importante, citando esse exato mesmo termo grego de súplicas, não é? Vamos lá, Filipenses 4, 6. Assim diz as Escrituras: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então note que súplicas está diretamente atrelado a você ter uma vida de paz no seu coração. Então, nós temos que entender isso, O detalhe aqui está no contexto dessa afirmação, porque o que ele diz aqui no início? Que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Você poderia levar essa ideia da súplica, como uma destruição da ansiedade na sua vida, se você levar em conta também o próprio exemplo de Jesus, Lá em Hebreus, todos podem abrir em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu o quê? Orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. Aí ele vai dizer assim: sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então a gente precisa entender, não é que mesmo Jesus, ele tinha uma vida de súplicas. Jesus, ele não confiava na força do próprio braço, muito embora ele fosse Deus. Porque a gente já explicou isso aqui antes, diversas vezes, não é? Durante o ministério de Jesus na terra, Jesus ele não estava atuando como Deus, ele estava atuando como homem, como sumo sacerdote, certo? Ele tinha que representar a humanidade, andando nas mesmas condições da humanidade. Então Jesus ele andava numa vida de dependência do Pai o tempo inteiro. A gente precisa entender que Deus ele quer estar conosco nos momentos urgentes, nos momentos difíceis, nas angústias, não apenas como um ouvinte, mas como aquele que vai trazer o quê? A solução. Não exclua, como eu vejo muitas vezes algumas pessoas fazerem, Deus de situações que talvez você julgue que você pode resolver do seu próprio jeito, com a força do seu próprio braço. Falo por mim mesmo, já me surpreendi com o que Deus pode fazer quando você traz Ele para situações que talvez antes você achasse que não precisava trazer, mesmo que seja uma coisa corriqueira do seu dia a dia. Então, tudo aquilo que necessita de uma atuação imediata, necessita de uma resposta para já, aquilo que é urgente na sua vida, você vai ter a tentação de querer resolver aquilo com a força do seu próprio braço, resolver aquilo de imediato. Quanto mais urgente for, mais você vai ser tentado a fazer aquilo por conta própria. Mas a Escritura está dizendo que você precisa, quanto mais urgente for, mais entregar nas mãos de Deus. Amém? Então, vamos para o segundo ponto, voltando ao texto base, Depois de súplicas,
nós vamos ter agora Paulo falando de orações, né? Se o primeiro, ele tem a ver com situações da vida que são capazes de roubar nossa atenção, né, com mais força, com mais rapidez, aqui nós temos um tipo de oração que se desenvolve a partir do quê? Uma vez que você estabeleceu as suas súplicas, as suas ansiedades estão submetidas aos pés de Deus. Agora você parte para um momento da tua vida em que você vai poder atuar com mais sobriedade, certo? É uma coisa que vai se desenvolver na sua vida quando você tiver sobriedade. Nada estiver perturbando e roubando o teu coração. É uma coisa que vem a partir do momento que entendemos a intimidade que Deus ele deseja ter conosco. A vida de oração, e aqui a gente vai falar de oração de um contexto muito específico, pelo termo grego que ele usa, certo? É uma vida que se desenvolve a intimidade do filho com o pai. Esse termo, oração, que ele usa aqui, sem dúvidas ele é o mais geral de todos, não é? E é mais comumente usado no meio da igreja. Mas como é que a gente pode entendê-lo melhor, né? Visto que ele está sendo diferenciado desses demais aqui. O termo, em grego, ele se pronuncia proseuche. Os principais léxicos gregos que nós temos ali, eles nos trazem uma ideia de que esse termo mais abrangente, não é? Ele tem a ideia de oração como comunhão com Deus ou de louvor a Deus. Então, não estamos falando de oração aqui como uma atitude que veio de uma urgência repentina, por exemplo, que é o que a gente falou das súplicas. Não estamos falando de oração aqui num contexto de intercessão, por exemplo, que é o que a gente vai ver no terceiro ponto. A gente não está falando aqui, por exemplo, como um ato de celebração por algo que Deus fez, ou que nós estamos com grande expectativa de que Ele irá fazer. Nós estamos falando aqui sobre uma coisa pura e simples, a comunhão do dia a dia, né? Estamos falando de uma vida de consciência da presença do Pai com você, não é? Pense em você quando você era criança. Talvez você estivesse ali em sua escola, ou talvez você estivesse em casa, porém seu pai e sua mãe eles estavam trabalhando fora de casa, não é? Pense que você viu alguma coisa, descobriu alguma coisa nova, ou você só sentia saudade da presença dos seus pais, não é? E quando você os encontra em casa, quando você era criança, você queria contar tudo o que você viu, tudo o que você experienciou naquele dia, não é? A palavra está nos mostrando que o que quer que estejamos vivendo, seja nos momentos de resolver urgências, como a gente falou antes, em necessidades ou não, para as coisas corriqueiras do seu dia a dia, Deus ele tem interesse, como Pai, em estar presente em nossas vidas. Amém? De todos os tipos de oração, esse é o tipo que mais precisamos desenvolver em nossas vidas. Como filhos, nós temos que entender que o nosso coração e a nossa mente, eles devem estar constantemente em comunhão com Deus ao longo do dia. Certo? Lembre-se, por exemplo, né, quanto você tende a se distrair com seus afazeres do dia a dia. Isso é legal, né? Às vezes você está lavando louça, às vezes está fazendo as coisas do seu trabalho, ou você está limpando a sua casa. Pense o quanto isso consegue distrair você. E a Bíblia está falando que o tempo inteiro Deus ele quer ter comunhão com você, até mesmo nessas situações, não é? Amém? Todos estão entendendo aqui? Então, não subestime a intimidade que pode se desenvolver entre você e Deus a partir das coisas corriqueiras do dia a dia. Deus deseja estar presente em todos os momentos e em todas as situações. Então, vamos para o terceiro ponto, certo? As intercessões. Nós, quando falamos sobre intercessões, voltando aqui mais uma vez ao texto base, né? Se os primeiros dois pontos, eles não falam muito sobre a nossa identidade de filhos, né? Sobre confiar, sobre depender do Senhor, também sobre ter comunhão, né? Intimidade, amizade com Deus, esse agora vai falar muito mais a respeito da nossa missão e do nosso propósito. Se as minhas necessidades urgentes, se as minhas necessidades diárias de comunhão com Deus, elas estão supridas, então agora que isso aqui está resolvido, a gente vai para o terceiro pilar da vida de oração, que é atuar com a nossa missão de sacerdotes e de embaixadores de Cristo. Paulo está usando agora um outro termo grego, que é o termo entekeusis, né? Entekeusis. Os principais léxicos gregos, né, do Novo Testamento, eles vão trazer a ideia de que essa palavra pode ser definida como se aproximar de alguém, e no contexto aqui do nosso texto base, se aproximar de Deus, não é? Para falar, interceder ou pleitear sobre uma causa de outra pessoa, não é? Que não seja você, algum assunto não concernente a você.
A principal ideia por trás do que Paulo ele está falando aqui, instruindo a Timóteo, é do exercício da nossa função como cristãos no corpo de Cristo. Em uma análise, se você fosse fazer uma análise exegética, dentro do contexto central da instrução trazida ali no capítulo 2 de Timóteo, esse termo é o que mais se alinha com a ação que Paulo estava esperando que a igreja, onde Timóteo pastoreava, ela exercesse. O texto base ele já afirma que nós devemos, tanto individualmente como corpo, orar por causas que não dizem respeito apenas a nós mesmos. Então nós temos sim que nos importar com as coisas que não são apenas concernentes à nossa vida. A vida de intercessão, na verdade, ela está intimamente ligada ao nosso propósito na terra. A resposta para a gente entender melhor isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Todos, por favor, abram em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Está escrito assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. É importante que nós entendamos esse assunto, porque é uma grande figura na Bíblia que desperta um impacto do significado, do que significa dizer que nós somos mediadores de Cristo nesse mundo. A figura do sacerdote, da lei de Moisés. Isso é interessante para a gente entender a respeito de intercessão. Quem era o sacerdote na lei de Moisés? O sacerdote era alguém responsável por ensinar a vontade de Deus para o povo que não tinha condições de entrar dentro do templo. Além disso, o sacerdote ele era responsável também por interceder pelo povo, tanto para suplicar por suas necessidades, certo? Como também para falar com o Senhor sobre quaisquer que fossem os assuntos concernentes ao povo, agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fazia pelo povo, assim como oferecer sacrifícios em favor do povo. A palavra de Deus afirma que nós em Cristo somos uma nação de quê? Uma nação de sacerdotes, cujo nosso líder é, portanto, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Nós temos a função de, mediante a lei do nosso sumo sacerdote, a lei de Jesus Cristo, representá-lo aqui, fazendo o quê? O que os sacerdotes fazem, atuando em favor dos nossos irmãos e das nossas irmãs, atuando em favor da igreja, atuando aqui, como Paulo fala, em favor de todos os homens, certo? Então a intercessão, ela é indispensável. A palavra mostra que, na verdade, é exatamente por isso que nós somos levantados aqui. É exatamente por isso. Porque se fosse meramente por uma questão de suprir necessidades e uma questão de ter intimidade com Deus, você já alcança o máximo disso indo para o céu. Seria mais fácil ser arrebatado, Mas existe um propósito, existe uma guerra e uma luta que é travada aqui e que ela envolve a intercessão, Inclusive por isso, o pastor Josias, a pastora Tássia estão colocando para frente o departamento de intercessão, Então, se você tem esse chamado, se você tem essa paixão, se você sente de Deus isso, de interceder pelas pessoas, interceder pela igreja, pelos ministérios, pelo que o Senhor está fazendo aqui, esse é um grandioso chamado, intercessão contínua. Amém? Quando você intercede em oração por outros, pela situação de saúde dos outros, pela situação financeira, pela situação ministerial, para que seu irmão ou sua irmã ele cresça na fé, ele seja edificado, que vivam o melhor de Deus na vida deles. Quando você ora para que Deus liberte alguém, que você sabe que está caminhando para o erro, ou está opresso por Satanás, tudo isso é o nosso chamado de representantes de Cristo. Tudo isso é atuar dentro do sacerdócio de Deus para nós. Então, como está escrito lá em Hebreus 7, 25, abram todos, em Hebreus 7, 25. Está escrito assim: portanto, Ele é capaz, e aqui ele está se referindo a Jesus Cristo, de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois o quê? Vive sempre para interceder por eles. Então, a Bíblia está dizendo o quê? Existe uma parte fundamental da tua vida cristã, da tua salvação, de você conseguir manter a sua fé, que vem, na verdade, pela intercessão de Jesus nos céus. Jesus, ele vive como sumo sacerdote para interceder por sua igreja, para interceder por nós, para interceder por todos os homens que existem, para que sejam salvos.
Existe a intercessão de Jesus à direita do Pai. Existe a intercessão, inclusive em Romanos 8, a intercessão do Espírito Santo por você, dentro de você. Então existe um trabalho 24 horas por dia de intercessão de Deus por nós. E a Bíblia nos chama a interceder igualmente por todas as demais pessoas. Amém? Então, vamos para o quarto ponto. As ações de graças, né, ou celebrações. Nós precisamos viver a alegria do Filho. Então, analisando nosso texto base, pela quarta e última vez, nós vamos o quê? Nos alegrar. Agora você vai ser chamado a se alegrar, entendendo sobre as orações de ações de graças, não é? Posto todas as necessidades que o cristão tem de vida de oração, as urgências das súplicas, né? As orações de intimidade e comunhão com o Pai, a intercessão do sacerdócio, nós agora partimos para a última missão que temos, nos alegrarmos. Diante de todas essas coisas na nossa vida, o que nos resta agora é nos alegrarmos. O termo no original em grego aqui, não é que é usado para ações de graças, é o termo Eucaristia. Talvez você já tenha ouvido falar disso, né, na Igreja Católica Romana, mas o termo é Eucaristia, né? A pronúncia literal em grego tem uma entonação diferente dessa que eu estou fazendo aqui, mas o termo ele pode ser mais popularmente chamado de Eucaristia. Talvez você já tenha ouvido falar disso, né? Então, se nós analisarmos essa palavra, ela é dividida em duas expressões gregas, né? Eu e caris, né? Eu, ou seja, quer dizer bem, bom ou de modo favorável, e caris, que quer dizer graça, favor, bondade e merecida. O termo literalmente quer dizer reconhecimento de favor, ou ainda boa resposta à graça recebida. Então, a oração de ação de graças, ela é uma celebração onde nós nos alegramos por algo que diz respeito ao que o Senhor fez no passado, ao que Ele está fazendo agora, ao que Ele fará ainda no futuro. E é nesse sentido, né, que o apóstolo Paulo está trazendo essa orientação a Timóteo, uma ideia que por muitas vezes, né, por conta de circunstâncias adversas e às vezes até por negligenciar, como eu expliquei aqui no início, as súplicas, você está tomado de ansiedade, você está tomado de medo, você está tomado de urgência, de crises e problemas. Nós acabamos nos negligenciando nessa área, né? Que ideia seria essa de ações de graças? A ideia da alegria que temos no Senhor, pela fé no Senhor. É importante ressaltar o que eu acabei de falar, né? Quanto aos aspectos de nos alegrarmos e celebrarmos não somente o que Deus já fez, mas também o que Ele está fazendo e o que Ele fará, né? Por quê? Porque um princípio básico da oração, ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, está lá em Marcos 11, 24. O pessoal quiser da mídia colocar no telão, Marcos 11, 24. O Senhor Jesus ele ensina isso. A oração, para que ela seja atendida, ela deve ser acompanhada pelo quê? Pela atitude daquele que ora, de enxergar plenamente manifesto aquilo que está sendo requisitado a Deus. Então você tem que crer que já foi feito, você tem que crer que já foi concedido, né? Jesus Cristo nos ensinou que quando nós pedimos alguma coisa a Deus, e aqui também eu me remeto às petições que eu mencionei anteriormente da súplica, certo? Nós não somente precisamos esperar que algo aconteça. A palavra está dizendo sobre confiar de que aquilo já está feito. Nós precisamos entender que a nossa atitude diante de Deus, não é? Ela tem que ser uma atitude alegre. Por que alegre? Porque eu já vejo aquilo feito. Eu sei qual é a vontade de Deus pela Escritura, sei qual é a justiça, eu estou pedindo de acordo com essa justiça, e agora a ação de graças ela é a atitude de corresponder a esse entendimento. Já está feito. Então eu me alegro. Deus já fez. Ainda que talvez eu não veja agora, não é? A palavra de Deus nos mostra, né, a respeito dessa questão de se alegrar diante do que você está pedindo, né, se alegrar diante daquilo que Deus está fazendo, que as coisas espiritualmente falando, às vezes elas levam tempo para acontecer, né? Eu já trouxe um exemplo desse aqui em outra pregação, que é o exemplo de Daniel, capítulo 10. Todos podem abrir aí em Daniel, capítulo 10, versículo 12. Nós temos um exemplo disso, do que as nossas orações causam no mundo espiritual. Amém. Está escrito assim:
E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Aí ele vai dizer: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Então, olha que interessante. Diante de Deus, a situação estava resolvida logo no primeiro dia em que Daniel buscou a Deus. Mas algumas coisas tinham que acontecer no âmbito espiritual, no contexto específico de Daniel. Ele estava querendo entender uma visão que diz respeito ao futuro da humanidade inteira. Aqui ele vai tratar a respeito de escatologia, certo? Nessa passagem aqui e nessa visão. Então, algumas coisas tinham que se encaminhar, tinham que se acontecer, e por causa disso ele teve que esperar. Então, quando nós vamos orar, você precisa ter isso em mente, certo? Muitas das coisas que você vai pedir a Deus exigem que Deus trabalhe muitas coisas para que essas coisas possam se manifestar. As suas súplicas, as suas petições possam se manifestar. Então você tem que aprender a enxergar o final, certo? Abram todos agora em Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 17. Está escrito assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a tua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mas mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, e em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram apenas escritas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou os mortos, a Jesus nosso Senhor. Amém? Então, perceba a postura de Abraão. Abraão, ele enxergou além daquilo que estava acontecendo. Então ele se fortaleceu, ele ficou animado, ele deu glória a Deus. Essa é a atitude que o cristão ele tem que ter, uma vez que ele estabelece as demais necessidades da sua vida diante de Deus. Então, uma vida de súplicas, uma vida de oração, uma vida de intercessão. Agora você precisa se alegrar, você precisa crer como Abraão creu, que Deus é efetivamente poderoso para fazer aquilo que ele prometeu. Aonde está a promessa maior de Deus? Nas Escrituras. Existem, é claro, palavras proféticas, né, de coisas específicas da nossa vida, isso aí é um outro assunto, mas primariamente as promessas de Deus estão em sua palavra. Então, conhecendo pela palavra a vontade de Deus, nós temos que nos alegrar, tendo certeza de que Deus fará aquilo que Ele prometeu, não é por menos que a Escritura ela vai dizer de diversas formas. 1 Tessalonicenses 5,18, ele vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias, né? Em Colossenses 3,15, ele vai dizer: sejam gratos. Romanos 12,12, ele vai dizer: alegrem-se na esperança, não é? Ele vai dizer: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo: alegrem-se. Então, independente do que aconteça, nós somos chamados a viver alegres. Nós somos chamados a estar dando graças o tempo inteiro, né? Não por termos dinheiro, não por casa, carro, ministérios na igreja ou qualquer coisa do tipo, não é? Mas porque Cristo venceu, ressuscitou, e porque Ele vive, nós temos esperança acima de toda circunstância, certo? Então, eu gostaria de trazer algumas aplicações práticas, na verdade algumas reflexões que nós temos que fazer sobre isso, considerando tudo aquilo que foi dito aqui, não é? Sobre a nossa postura de oração. Se o louvor quiser subir já, pode subir, né? Então, nós temos que assumir essa identidade de filhos, certo? Esses 4 pontos, 4 pilares da vida de oração, eles se resumem nisso, em você ser como Jesus, em você ter os mesmos propósitos e você querer as mesmas coisas que Ele queria e fazer as coisas como Ele fazia, certo? Então, primeira questão, não é?
Para que você tenha condição de ter essa vida de súplicas e petições, você primeiro precisa crer no que a palavra fala em 2 Pedro 1,3. Ela vai dizer: seu divino poder nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Então, isso já foi dado, a sentença em grego está no passado. Se você não consegue acreditar que Deus ele já lhe confiou, já lhe deu tudo o que você precisa, então vai ser difícil para você querer suplicar a Deus todos os dias, em todas as circunstâncias. Vai ser difícil para você, porque você não consegue enxergar que Deus já fez o que tem que ser feito. Você não vai conseguir enxergar que você já é rico espiritualmente. Você já tem toda a provisão que você precisa, certo? Você não tem que se desesperar por causa disso. Então, que nós possamos trazer nossas necessidades e preocupações aos pés dele, e estejamos em paz, não é? Como filhos que são guardados e supridos. Amém? Segundo ponto, nos trouxe, né? Jesus nos trouxe de volta à posição de filhos que são a habitação de Deus, tendo comunhão e intimidade com Deus 24 horas por dia. Então a presença de Deus, ela não vem a você em momentos específicos, ela está em você o tempo inteiro. E você tem a oportunidade todos os dias, em tudo que você faz, em cada aspecto do seu dia a dia, de estar em comunhão com Deus. Ele está em você. Você pode falar com Ele em todas as circunstâncias, e a Bíblia vai dizer que de fato Ele deseja isso, né? Que nós possamos estar a todo momento trazendo o Senhor para tudo o que nós vivemos, e ouvindo dEle tudo o que Ele tem como Pai para as nossas vidas, certo? E terceiro, não é? Jesus, Ele intercedeu, Ele intercede, e Ele vai continuar intercedendo por nós para sempre, sendo esse o seu principal ministério. Então, nessa confiança, que nós possamos ver você como seus representantes, entrar na sua presença cheios de confiança para o quê? Intercedermos uns pelos outros e por todos os que estão no mundo, para que eles sejam salvos, para que eles conheçam a verdade, não é? Assim como Jesus faz por você e por mim. E quarto, não é? Jesus, ele suportou, ele perdeu todas as coisas com a alegria do Espírito e também pela alegria que lhe estava proposta, não é? Que é o que está relatado em Hebreus 12:2. Então, para trazer muitos irmãos e irmãs para a glória, né, para a comunhão com o Pai, ele suportou todas essas coisas. Essa era a alegria dele. Essa era a alegria que lhe estava proposta, e por causa disso ele venceu. Então nós temos que ter essa exata mesma alegria, mas ela não virá se você ainda está apegado demais às coisas de aqui, e não à eternidade. A eternidade, na verdade, é a chave para o cristão ele conseguir ser alegre sempre. Porque quando o cristão ele está preso demais às circunstâncias aqui, se alegrar é muito difícil. Na verdade, você não vai ter muita razão para isso. Mas quando o cristão está olhando para a eternidade, ele olha para aquela mesma alegria que Jesus contemplou, a alegria da obra completa, a alegria de ver todos nós na glória, a alegria da nova Jerusalém, das coisas que se sucederão na volta de Jesus, das coisas que Ele vai fazer aqui por nós. Quando ele olhava para isso, ele conseguia sustentar a alegria dele. E você também deveria fazer assim. Amém? Então, meus irmãos, eu gostaria de finalizar trazendo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Está escrito assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Todas essas realidades, elas foram conquistadas, meus irmãos, por Cristo, para nós, na cruz, não é? E para finalizar tudo isso aqui sobre a vida de oração, eu gostaria de fazer um convite para você, né? Você que está aqui hoje, e talvez você não conheça o Senhor ainda, você não tem experimentado dessa realidade gloriosa que é o reino dele e a sua justiça na sua vida, não é? Você tem se desesperado, você não tem conseguido lidar com seus problemas, não é? Você não tem conseguido ter intimidade no seu coração, você anseia por uma coisa que você nunca consegue alcançar, não é? Você quer, através dessa palavra, o Espírito Santo ele toca no seu coração, você deseja entrar no reino de Deus, as portas estão abertas hoje para você. Se você não conhece o Senhor ainda, se você ainda não tem Jesus como o Senhor da sua vida,
o convite está feito. E se talvez você tenha andado, nos caminhos de Deus e você acabou se desviando e você quer voltar para esse lugar de paz que excede todo entendimento, esse lugar de propósito, de satisfação no seu coração, de viver a razão pela qual você nasceu, O convite também está feito. Levante sua mão, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Amém? Alguém aqui deseja aceitar o convite? Se você que está assistindo também, Deus tocou no seu coração, você pode nos procurar, amém? Nos procure até pelas nossas redes sociais. Os pastores, eles vão falar com você, vão orar por você. Nós desejamos acompanhar você, amém? Então, todos estão no Senhor? Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, que todos nós possamos ser abençoados na prática da palavra de Deus, nas nossas vidas de oração, amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia aqui, que nós tivemos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo exemplo que o Senhor nos dá na Escritura, sobre a vida que nós precisamos ter, Pai, diante do Senhor em oração. Que o Senhor possa vir a nos atrair, Pai, atrair fortemente no secreto, atrair no nosso dia a dia para termos intimidade com o Senhor, para que nós possamos entregar todas as nossas questões, todos os nossos problemas, todas as nossas urgências, Pai, todas as nossas crises aos Teus pés. Nós possamos andar em paz diante do Senhor no nosso coração, dependendo do Senhor como filhos, recebendo a Tua provisão pela fé. Em nome de Jesus, nos ajude a ouvir a Tua voz de maneira clara, Pai. Nos ajuda a conseguir ter intimidade no dia a dia, para discernir a Tua vontade, Pai, em todas as circunstâncias. Nos ajude, Senhor, a viver essa vida, Pai, de intercessão, vivendo esse propósito pelas pessoas que estão perecendo, pelos pequeninos que estão aqui na igreja, Pai, pelos nossos irmãos e irmãs que precisam viver a Tua vontade, precisam conhecer mais de Ti, que precisam ser alcançados. Em nome de Jesus, nos ajude, Espírito Santo, a sermos alegres em todas as circunstâncias, Pai, e a darmos graças, Pai, em nome de Jesus. É assim que eu oro e agradeço, Senhor. Amém.